A África é um continente gigantesco formado por 54 países. Mas o que poderia acontecer se todos esses países da África se unissem para formar apenas um país? A África é gigante, ela cobre 20% de toda a superfície da Terra. Só para você ter uma ideia, cabem 3 Europas dentro da África. Lá existem 1,2 bilhão de pessoas, mas se mesmo todos os países da África se unissem, o país africano teria menos pessoas do que a China e do que da Índia, mesmo sendo tão grande assim. Mas isso logo mudaria, porque a África hoje em dia vive o maior boom de crescimento populacional do mundo. A população da África dobrou nos últimos anos e a estimativa da ONU é que a África vai chegar aos seus 4 bilhões de habitantes até o final do século 21, meu amigo. E esse aumento populacional imenso garantiria que o país africano fosse o país com mais população do mundo, ganhando assim da China e da Índia. Mas isso traria muitos problemas. A taxa de alfabetização da África seria muito baixa, com apenas 64% da população sendo alfabetizada. Além disso, a África teria que enfrentar a extrema diversidade cultural no continente, já que lá é o continente mais diverso de etnias e de línguas. Existem mais de 2.000 línguas faladas na África hoje em dia. Outra coisa também é que as pessoas lá na África costumam falar 2 línguas africanas e uma europeia, ou seja, as pessoas lá falam muito mais do que uma língua. No Brasil a gente só fala o português, por exemplo. Então na África Unida existiriam várias línguas oficiais, mas a língua mais comum seria o árabe, que é falado aí por 17% da população, principalmente no norte do país africano. Agora, inglês, francês e português seriam línguas muito faladas por lá também. Agora, sobre religião, meus amigos, a maioria das pessoas seriam cristãos e muçulmanos, sendo meio que metade. Mas também existem as religiões africanas, que representam aí 10% da população. E a maior cidade desse novo país da África Unida, seria Lagos, na Nigéria. Meus amigos, essa cidade de Lagos possui uma população de 22 milhões de pessoas. É muita gente para uma cidade apenas. Mas provavelmente essa não seria a capital. A capital seria na Etiópia, em Addis Ababa. Isso porque a Africa Union já existe nessa cidade e é uma parada parecida com a União Europeia. Agora, Cairo e Joanesburgo seriam com certeza os principais centros financeiros desse novo país. A África, meus amigos, é incrivelmente rica em recursos naturais, tendo cerca de 50% de todo o ouro e 50% de todo o diamante do mundo. Porém, o continente africano é o continente mais pobre do planeta. Então, meus amigos, esse país seria a 7ª maior economia do mundo, apenas. Atrás aí de Reino Unido, França e Alemanha. E 50% desse país estaria vivendo na completa pobreza, sobrevivendo com menos de 70 centavos de dólar por dia. Isso aí, meus amigos, é mais ou menos R$4 por dia, 50% do país. Mas, meus amigos, a África ainda vai crescer muito economicamente. Então esse país teria um grande potencial para se tornar uma grande superpotência até o final do século 21. E também, meus amigos, seria o maior país do mundo em território. Então seria um grande país aí pro futuro, no século 21 e tal. Então, meus amigos, essa seria a África se ela se tornasse apenas um país. Agora são 54 países, e no passado já foi 10.000 estados, mas imagina se a África inteira se tornasse apenas um país. Seria sinistro, então compartilhe!